Olá. Olá, olá, muito bem-vindos ao 31º episódio, que agora eu gravo isso. É isso aí. E hoje, como sempre, com um convidado muito mais especial pra gente, né, que é o Rafael Caldeira. Muito bem-vindo. Obrigado Bem-vindo, pelo Rafa. convite. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com A gente vocês. também está feliz de você ter vindo e aceitado. Muito bom. Fala um pouquinho do Rafael para Começamos as pessoas conhecerem. 2025 com força total. Sim. É, Vamos lá, falar um pouquinho do Rafa. O Rafael Caldeira é terapeuta, especialista em psicologia junguiana, tarólogo, condutor de rituais. Muito bom. E hoje nós vamos falar desse tema, né? Nós vamos falar sobre os rituais. Então já aproveita, já curte, compartilha com as pessoas que gostam de rituais, né? E fica até o final, né, para saber as novidades, né? A gente vai ver se traz alguns rituais diários que a gente pode fazer também. Então fica com a gente até o final. Então vamos começar, Rafa, falando justamente sobre qual a importância dos rituais hoje na sua vida. Os rituais, eles são fundamentais na minha vida já tem um tempo, né? Já tem uns 6, 7 anos que eu descobri a potência dos rituais quando eu conheci a ayahuasca. Desde então, os rituais eles foram se agregando cada vez mais na minha vida. Seja ritual pessoal, de conexão interior, seja ritual devocional, ritual de purificação. Todos eles são muito importantes para o quê? Né? Para mim, no meu caso, me conhecer mais. Sim. Conseguir abrir mais um campo de amor na minha vida. Porque quando fala de rituais, geralmente as pessoas acham que a gente está falando de rituais religiosos, né? Que eu acho que ficou muito marcado isso nas religiões, nas seitas, né? Tipo, não, ritual, não mexe com rituais, né? Como se a gente não fosse ritualístico todos os dias, né? Sim. Como se nós não tivéssemos nossos rituais pessoais, né? Cara, o ritual, ele é a linguagem do inconsciente. A gente conversa bem com o nosso inconsciente, conversa bem com a nossa sombra através de rituais. E a gente vive numa sociedade hoje que perdeu o ritual. A gente está numa sociedade que ela tem mais espetáculo do que o ritual. O ritual, ele precisa da nossa participação ativa. Não é simplesmente ficar parado olhando. É mais ou menos isso. Sim. E tem todo um aparato energético, psicoemocional e até espiritual às vezes também, né? No meio dos rituais, assim. Eu penso que o ritual, Ed, ele... Acho que vou voltar um pouquinho, né? Sim. Quando a gente... Quando você me procurou para fazer esse podcast com vocês, eu fiquei, não, vou me preparar aqui com algumas matérias, né? E eu gosto sempre de, quando eu quero saber o que significa uma palavra, eu sempre vou na etimologia dela. Eu aprendi isso na minha vida. Mais do que a ideia de alguma pessoa, eu vou na etimologia Também e eu gosto encontro a disso. raiz dela. E aí, ritual vem de ritualis, vem de rito, do latim. Ou seja, o rito é a ação carregada de poder simbólico. Já a rotina, que também é um tema que a gente vai falar aqui um pouquinho, né? A rotina vem de routine, do francês, de rota, de ação costumeira. É aquilo que a gente faz todos os dias. Aí eu, brincando com as duas palavras, né? Uma é a rota, a outra é o Sim. rito. Rito e a rota. E juntando as duas, a gente pode montar rituais, no caso, mas de forma mais consciente. Porque eles já existem, né? De uma certa forma, se a gente for olhar. Por mais que a gente não tenha, às vezes, um ritual religioso ou espiritual, como é muito ligado a isso, mas nós temos esse comunicado inconsciente que você fala, né? Sim. Que vai trazendo isso. Então, os rituais hoje seriam uma forma da gente trazer para a consciência isso que a gente já faz inconscientemente, muitas vezes. É isso, é trazer para a consciência aspectos nossos já preparados, já quase prontos ali para um processo de integração. E com a ritualística, com o ritual, a gente consegue purificar o que precisa ser purificado, clarear o que precisa ser clareado, e lógico, né, no tempo dele, não é no tempo simplesmente do nosso ego, de querer que aquilo se resolva de Sim. uma hora para outra, né? E como que a gente coloca esses rituais na nossa rotina, de forma consciente, que você percebe? Eu acho que o mais importante é buscar aquele ritual que toca o seu coração. Porque, por experiência própria, né, a tendência é a gente querer mais e mais, a gente vai se acumulando rituais e coisas que não fazem tanto sentido. Mas quando a gente encontra um ritualzinho que
que, pô, falou, não, esse aí me toca, me atravessa. Ele é um excelente começo para a gente ancorar isso. Pode ser o Ho'oponopono, pode ser desenhar mandala, que é o que eu gosto de fazer, sempre gostei de desenhar muita mandala, mas o Ho'oponopono, fazer oração. Gente, oração é maravilha. Eu, hoje em dia, eu faço rezador igual minhas tias. Rezo, quase rezo Resgatou o isso. terço. Não ficou lá para trás, né? A gente Não, resgata. demais, cara. Rezo demais. E tem poder. Acho que por aí, assim, sabe? Sim. E a gente percebe, o Diogo, a gente fala muito, eu tenho muita rotina e muito ritual, né, Diogo? Assim. Uhum, com certeza. Quem conhece o Ed sabe. A gente tava zoando esses dias, que de vez em quando eu tenho algumas que eu chamo de mania. Ah, eu tô com mania disso agora, né? Ah, eu fazia isso e agora eu tô fazendo isso de outra forma, né? Antes de vir pro podcast eu tinha um ritual, agora já é outro, né? E a Sim. gente vai sempre mudando as formas de ritualizar. E talvez eu acredite que isso vá acompanhando os nossos níveis de consciência também que a gente tá, né? Porque eu acho que a gente começa numa fase em que os rituais, a gente começa a replicar rituais que já existem, né? Tanto de forma familiar mesmo, que eu pego meus rituais familiares, né, que geralmente estão inseridos num coletivo, a gente vai replicando aquilo. E num determinado grau de maturidade, a gente começa a reparar quais são os nossos rituais mesmo, o que, que faz sentido, aquilo que você falou, né? O que, que meu coração está pedindo hoje para ser feito. Com certeza. E tem eu já sofri muito com isso, de, poxa, já estava fazendo esse ritual, agora estou sentindo que eu tenho que fazer outro. E aí dá aquela insegurança, né? Sempre uma coisa nova. Mas é legal isso, porque é uma perspectiva de tempo não linear também, né? Sim, De um tempo radial. Então, cada período de tempo vai pedir uma certa conduta. Seja o verão, seja baseado nas estações, seja baseado na lei do tempo, em ondas, né? De 13 dias, de semanas de 7 dias. Entendendo que o tempo é ciclo, que o tempo informa a vida. O tempo informa os rituais também. sim. E essa maturidade vai acompanhando esse tempo e de acordo com as demandas que a gente tem Com também. certeza. Né? Com certeza. A gente ritualiza, você acha, só quando precisa de alguma coisa? Não, eu não. Eu acho que a gente, pelo menos no meu caso, vou falar de mim, e se tocar alguém, eu ritualizo para agradecer muitas vezes. Hoje em dia eu estou mais agradecendo, gente. Eu não estou pedindo muita Sim, coisa, não. sim. Porque quando a gente pede, né, a gente pede bênção. Quero bênção, pai. Quero bênção, dê bênção. Só que carregar a bênção não é fácil. Você recebe uma bênção e sua vida transforma. Então eu estou só agradecendo as que eu já ganhei, as coisas que eu já tenho. E o que o caminho trouxer para mim, eu estou feliz, assim. Eu tenho uma curiosidade, assim, do que a gente está falando, me deu até um pouco de uma dúvida aqui, que o ritual, ele tá sempre ligado a algo maior, assim, é como se eu tivesse uma forma de eu conversar com algo maior, com algo diferente? Não? Como é que é isso para você, assim? O ritual, ele é um caminho simbólico. Ele é Sim. um caminho de atos simbólicos. Ou seja, a cada ato eu vou dialogando com o inconsciente ou com o mundo espiritual. Posso usar essas duas nomenclaturas. Deixa eu entender aqui como é que eu vou explicar isso. Você pode fazer ritual de qualquer coisa. Uhum. Tanto é que a gente vê muita coisa ruim com ritual também. Sim. Não sei se vocês têm acompanhado toda a discussão da indústria cinematográfica norte-americana, que tem vários símbolos dentro da indústria que são meio caídos, que tem muita gente fazendo ritual por aí. Mas nem todo ritual vai te colocar em contato com coisa boa. Isso depende da sua intenção. Uhum. E a intenção, ela é fundamental num bom ritual. Então você pode conectar com coisa baixa, Sim. com coisa de dentro, com coisa de fora. Depende da sua intenção e do seu nível vibratório naquele momento também. Então, só para fazer. Eu adoro sistematizar as coisas, né? Claro. Minha vida é isso. Então, é como se fosse. Existem rituais que já são inconscientes, que isso sempre vai acontecer. Nós somos seres ritualísticos naturalmente, não é Exato. isso? E dentro disso tudo, existem formas conscientes de procurar o que eu vou chamar de conexões, né? Conexões com esse inconsciente ou com esse mundo espiritual, Exato. né? E através disso, eu intenciono algo para aquele ritual de forma consciente, né? Por exemplo, eu estou aqui
vamos falar de uma intercessão divina. Eu preciso de uma intercessão divina para mudar o meu padrão emocional ou vibratório, né? Uhum, Assim. uhum, Então, eu procuro rituais que vão me ajudar, ou construo, né, rituais, para quem sabe, uhum. que vão me ajudar a acessar isso de forma melhor. E no final, geralmente, desse ritual, eu vou ter esse retorno. Vamos lá, né? Joguei aí para. Retorno, boa palavra, retorno. Lá vem bomba, né? Eu acho que É que eu assim, adoro né? falar sobre retorno. A gente, a gente abre caminhos através dos rituais e muitas vezes a gente não sabe onde vai dar. Sim. Porque o ritual ele busca saída criativa. Sim, Geralmente a gente está na tensão, nas duas polaridades internas, os dois lados brigando entre si. sim. Fico ou não fico? Uhum. Caso no caso? Trabalho no trabalho? Então, nessa tensão, o ritual ajuda o quê? A buscar a saída criativa, que é o terceiro elemento. Muito bem. E aí a gente não sabe o que O pode que que vai aparecer. acontecer, né? Talvez a sua intenção lá, ela pode mudar no meio do caminho, inclusive, né? Assim, você faz o ritual com uma intenção, mas aquilo vai acabar te levando para um novo lugar, né? Tem um Umas desejo, parece, novas. né? Tipo assim, eu quero um ritual para o amor, por exemplo, que eu desejo viver um Sim, amor. é, a gente começa a partir disso, né? Aí vou intencionar, vou juntar aqui, né? Aí compro 3 rosinhas, uma Uma velhinha vela de cor-de-rosa, 7 dias. né? Um O 7 dias, incenso, né? mel, um o mel. mel, né? Aí tá anotando, gente? Aí tá lá fazendo tudo bonitinho assim, só que inconscientemente eu tenho muitas resistências que não me deixam viver muitas vezes isso, né? Com certeza. Então quando eu tô abrindo um ritual, talvez, o que eu tô fazendo é abrindo um portal, que dentro desse portal vai sair aquilo que eu preciso desenvolver, às vezes, em determinados níveis, né? Desde o físico até o espiritual, muitas vezes, Com certeza. né? Então, para ter esse amor. Uhum. Então, mas hoje é vendido como? Tipo assim, ritual do amor. Faça isso e venha aí para você esse amor. Né? Só que tipo de amor que vai vir? Né? Que amor é esse que você vai querer atrair para sua vida? Né? Aquilo que você está vibrando, você não pode atrair aquilo que você não é. Exato. Né? Exatamente. Você vai trazer um amor que vai te ensinar alguma coisa. Sim. Sempre. Sempre. Essa que é a grande questão. Sim. E isso, no fundo, assim, pelo que eu tenho visto, eu tenho chegado sempre na história do perdão, sabe? Vira e mexe, tô me cobrando de alguma coisa, me questionando algo, pensando em retificar uma relação. Aí eu entro em algum nível de sofrimento emocional, aí eu faço a minha pausa. Cara, isso aqui é sobre perdão. É onde tem chegado. Uhum. E é perdão primeiro comigo. Perdão por ser quem eu sou, muitas vezes. E a gente se rejeita tanto, tem hora, Sim. que a gente tem que se perdoar. E aí, cara, o amor vem. É onde eu tenho chegado, mais ou menos. Isso é muito bom. Eu tive muito essa questão do perdão na época. Falava-se muito quando eu era mais cristão, minha família, né? Assim, tudo perdão, mas nunca me pegou muito. Mas dentro do ritual do Ho'oponopono, por exemplo, que eu fui entender um pouco do que seria isso. Depois a constelação também me ajudou, né? A entender um pouco sobre essa questão da responsabilidade, mas do que a gente. Que o perdão é sempre pra gente mesmo, né? A gente acha que tem que perdoar alguém, perdão é sempre pra gente mesmo. Mas foi através de um ritual que eu lembro. Eu ritualizava sempre o Ho'oponopono de manhã. Né? E tem uma das frases que é, por favor, me perdoe. E um dia eu tive uma sacada, eu falei assim, gente, eu não tô falando pra ninguém, por favor, me Sim. perdoe, eu tô falando pra mim. Sabe? Eu que preciso entrar nesse lugar. Né? Com certeza. E falando para todos aqueles que nos habitam, né? Sim. Os diferentes Eds, Uhum. Diogos, Rafaéis que estão aqui, são vários, né? Sim. E pedindo perdão para eles também. Tipo, pô, não te vi ainda. Desculpa não ter te visto. E no fundo é a nossa sombra, né? E jogando amor para ela. E qual desses eus que vai procurar esse ritual às vezes também, né? Ah, acho que todos, viu, Ed? Todos de algum nível procuram. Sim. Que é a manifestação do inconsciente, ela. Vamos pensar, né? As figuras que nos habitam, elas vão manifestar de uma forma mítica. E essa forma mítica, ela também é ritualística. Então, o canal é a gente descobrir qual que é o arquétipo que está regendo essa força que está me atravessando. O que ele está simbolizando? Quem é dessa vez? Você que sempre teve uma presença forte na cultura afro, né? Na Sim. Umbanda e Candomblé. Assim, que orixá está regendo meu momento? Essa situação que está me pegando. É o Xum? É Euá?
é Ogum, porque para cada um deles eu vou ter uma regência e cada um deles carrega uma força. Eu vou ritualizar diferente com cada um deles. Não vai ser completamente diferente, mas vai ser um pouquinho diferente, com elementos diferentes, porque isso conversa com eles. E dentro dessa lógica, né, que a gente está trazendo, em algum momento que a gente abre esse portal, esse portal ele vai começar a me trazer justamente esses elementos do inconsciente, às vezes de forma simbólica, né? Para que eu possa começar a ter acesso, né? Você falou do arquétipo aí, eu lembrei muito do tarô também, né? Quando a gente abre uma sessão de tarô, geralmente ele os arquétipos eles vão aparecendo e você vai através daquelas forças simbólicas que estão ali tentando fazer esse mapeamento desse portal que foi aberto, Com certeza, né, para as com pessoas. certeza, com certeza. Tô vendo você mexendo, aí você trouxe algo aí pra gente hoje. Eu trouxe um exemplo de ritual que eu faço, né? E que me ajuda muito, gente. A gente não precisa saber desenhar. Eu aprendi isso na minha pós-graduação em psicologia analítica. Ah, não. A gente não precisa Não, desenhar vou ficar com bem. vergonha. Se eu desenho uma coisa dessa aí perto do Rafael, eu falo assim, se eu desenho uma mandala no chão, eu vejo as suas às vezes, eu viro e falo assim, gente, nunca fui essa pessoa. Mas é porque eu pratiquei muito. No Sim. começo, não desenhava bem. Hoje estou desenhando razoavelmente, mas você pega um profissional, tá anos-luz. E tudo bem, porque isso aqui tem a minha força, tem a força da minha frequência. Sim. E cada um de nós pode ter isso. Por exemplo, mandalas ajudam a gente a integrar. A gente está passando um processo difícil, a gente pode simplesmente se propor a desenhar uma mandala. Eu gosto de desenhar dessa forma, com uma mandala no centro, um círculo no centro começando, e depois colocar a quaternidade em volta, representando os 4 elementos, 4 direções. Nesse caso, essa mandala que eu senti de trazer antes de vir para cá, por intuição, a mandala conversa com a gente, tá, gente? Ela tem uma vida própria, assim. Essa mandala é uma mandala de ancoramento pessoal. Então eu trouxe para trazer um ancoramento pessoal aqui, mostrando como é um rito que eu posso fazer para manifestar quem eu sou de uma forma mais harmônica, mais equilibrada, mais amorosa. Mais ou menos isso. Eu tô achando legal você falar de amor, né? Falar dos rituais, assim, dessa energia amorosa, assim, que no fundo é o que todo mundo procura, às vezes, para começar a ver o mundo de uma forma mais leve, mesmo que real, né? Que a gente tá aí sendo bombardeado por realidades muitas vezes que não favorecem muito, né? Pra gente ficar muito bem durante o dia. Mas procurar ter esses momentos, assim, de conexão para encontrar esse amor em cada situação, sem ser alienante, né, gente? Claro, né? Não Aliás, falando sobre isso, rituais que alienam as pessoas, assim. Eu posso ter rituais que vão me alienar de uma realidade, por exemplo, ao invés de me conduzir a esse centro. Você acha que todo ritual vai abrir um portal mesmo, só que eu que não vou acompanhar? Ritual pode dar errado, pode ser mal conduzido, pode acontecer. Você pode abrir portais dentro de você que você não consiga fechar por um tempo. E é isso, gente. Lidar com as forças espirituais, as forças do inconsciente, não é fácil, muitas vezes. Você é médium. É fácil? Foi fácil se desenvolver? Não é fácil. A gente que busca um autoconhecimento, a gente vai passar por dor psicológica, vai passar por caminhos que, pô, gente, aqui está mais tortuoso do que eu imaginei. Né? Por exemplo, eu, eu sou formado em administração pública pela Fundação João Pinheiro, né? Meu curso superior é esse. Em rituais de ayahuasca, lá em 2017, 2018, eu tive uma visão, uma percepção, quero trabalhar com isso. Só que eu saí desse emprego de uma forma muito intempestiva, muito rápida. Eu vi no ritual e já quis implementar na minha vida. O que aquele ritual acarretou? O que essa história acarretou? Há todo um aprendizado do tempo. Há todo um aprendizado da preparação, porque foi difícil fazer a transição de carreira da forma como eu fiz. Então, eu já pensei muitas vezes, né? Eu não devia ter feito daquela forma, eu não fiz errado. Não fiz errado. Fiz da Não forma tem como eu dava forma conta. certa. Eu fiz da forma como eu dava conta naquela época, né? Então, por exemplo, esse ritual que eu poderia pensar deu errado. Mas no fim, lá na frente, eu vi que deu certo. Está dando certo, graças a Deus. Eu penso que quando a gente busca um caminho do meio, e eu tenho dificuldade com isso, tá, gente?
é mais fácil da gente seguir um caminho mais seguro, mais pacífico, mais harmonioso. Quando a gente vai muito para as polaridades, aí a gente vai pendular. E aí o buraco é mais embaixo, a gente vai descer mais. Quando a gente fala de pêndulo, é aquilo mesmo, né? A força que vai para cá, ela volta e é sempre assim, né? É pendular menos, às vezes, só o que ajuda a gente que eu falo. E você falou de rituais, desse ritual de transição de carreira, que é um ritual de passagem, né? Porra! Porque eu estou dentro de uma fase, em uma construção psicológica, emocional, espiritual, energética e física, para Social, viver, e né? social, para viver dentro de uma repartição pública, né? Que foi o seu caso. De repente eu vou. De repente, né? Em algum momento. Aí fala assim, de repente vai ser. Ah, De repente, retorno de Saturno. Foi nessa idade, de repente, retorno de Saturno. Vamos puxar para fora. vem o retorno de Saturno na vida de Rafael e fala assim: ah, agora eu acho que seria. Tem um outro chamado, vamos dizer assim, né? Para sua alma agora experimentar essa existência. E esses rituais são justamente, eu falo que são as fases de morte mesmo, de muitos lutos, né, que a gente passa, porque rituais de passagem eles sempre vão falar sobre a morte de algo que não tem, vai ter mais aquele significado mais, né? De repente eu não vou acordar para fazer tal ritual do meu trabalho mais, de repente eu não vou estar conversando com as pessoas que eu conversava antes, né? De repente eu não vou estar me vestindo da forma como eu me vestia antes, de repente eu não vou estar lendo o que eu li antes. Não vou estar no meio dos meus amigos, como do jeito que eu estava antes, mesmo sendo os mesmos, né? Então é uma sequência de lutos, muitas vezes, os rituais de passagem. Que a gente perdeu um pouco, né? Esses rituais de passagem, a consciência deles. O que você acha dos rituais de passagem hoje, na atualidade? Toma, vamos lá. Faz falta demais. Acho que faz falta demais pra gente, enquanto sociedade, cara, enquanto civilização mesmo. Porque a sociedade ocidental, né, essa sociedade que veio da Europa colonizando aqui as Américas, ela desprezou lá atrás um tanto de ritual, demonizou isso. Se você demoniza o ritual, você demoniza uma parte da sua vida, que vai ter que ser julgada no fundo do inconsciente até você conseguir resgatar aquilo. Sim. Então, isso faz falta para a gente, para formação de valor mesmo, na teia da vida, de fortalecimento da teia das relações. Na sociologia, o pessoal falaria de fortalecimento do tecido social. Nosso tecido social está muito fragmentado. A gente está muito mais individualista do que cooperativo. Sim. Isso é um problema seríssimo, porque o Krenak fala muito isso, né? A gente deu metástase. E a consciência do ritual, ela ajuda a gente a o pezinho no chão. Não, gente, eu tomei tanto esfrega em ritual mesmo para olhar para o espelho e falar assim, não, menos individualismo, mais cooperação. Menos faturar tanto, mais cooperar. O que a vida está me pedindo? Cooperar. E tem se vendido muito como essa questão do amor próprio hoje, né? É como se o amor próprio fosse uma casa em que eu habito sozinho, que eu limpo sozinho, que eu decoro sozinho, e eu vou receber visitas nessa casa. Só que as visitas que vão entrar nessa casa, elas têm que estar também preparadas a aceitar a casa como ela é, não bagunçar, né? É o famoso não desarem meus chakras, não me faça perder minha skincare, né? Então, não, se eu for me relacionar e cooperar, vamos dizer assim, eu vou bagunçar muitas vezes. Eu vou precisar bagunçar, né? Vou precisar deixar ser afetado, que é o afeto, né? Vou precisar me deixar ser afetado por isso, né? E no caso dos rituais, eu vejo muito essa questão de colocar a gente em contato com aquilo que a gente tem, não só para desenvolver na gente, mas também no final ter algo para compartilhar, né? Ao invés de eu ficar só com aquilo para mim, dizer assim, ah, agora, se eu não compartilhar aquilo que eu encontro de bom, né? Vamos dar um exemplo de coisa boa, né? Que nem sempre algo de bom que eu encontro em mim, se eu não compartilho aquilo, qual que vai ser o Sim. sentido? Isso que tu falando é uma parte da jornada do herói. Sim. No final da jornada do herói, é necessário que o herói ou a heroína compartilhe o que ele aprendeu na jornada. Senão você não completa. Perde propósito, né? Talvez, eu acho. Eu vejo muito isso. Qualquer coisa que eu desenvolvo no meu trabalho, ou pessoalmente, assim,
Parece que se eu fico só com aquilo e não compartilho de uma certa forma, e ainda bem que eu tenho uma profissão que eu posso compartilhar várias coisas, eu acho que eu escolhi por isso mesmo, né? De estar aqui no podcast, com o Diogo, com você, no meu trabalho individual também, de falar assim, não, preciso compartilhar isso com o mundo. Eu quero que mais pessoas tenham acesso a isso. Eu quero que quem tiver, talvez, precisando, né, dessa interseção, dessa intervenção, e puder chegar até mim, eu quero compartilhar com as pessoas isso. Sim, total, total. Assim, do lado de cá, até eu acreditar que eu tinha algo para compartilhar, demorou um pouquinho. Uhum. Mas isso que você falou é fundamental. Uma coisa que a gente fala e afeta o outro, pô, já cumpriu o propósito. E aí, eu queria voltar numa parte que você falou do amor, né? Tenho falado de amor, que o amor para mim ele está muito no sentido da experiência, né? Qual que é o sentido dessa experiência? Eu sempre tenho me colocado assim, qual que é o sentido para mim, Rafael? O que eu tenho que aprender com essa experiência? E o que isso tem a ver com o meu coletivo também? Então, eu tenho visto muito o amor como uma busca de sentido. E assim, sempre na paz, sabe? Eu já fui mais briguento. Hoje em dia, gente, bandeira branca. Bandeira, se tem alguém aí com problema comigo, bandeira branca. Bandeira da paz, cara. Eu não quero mais confusão com ninguém, não. Entendeu? Nem dentro de casa, com família, com amigo, com colega de trabalho. Porque se eu tô brigando fora, eu tô brigando dentro. E não brigar não quer dizer que não vai ter conflito, né? Não, vai Porque a ter gente conflito. acha que brigar é tipo assim, não, eu não brigo com ninguém. Aceito qualquer coisa, né? Agora tudo que vem, né? O povo tá falando, não, Rafael deve só respirar e falar assim, Nada. né? O conflito vai existir. Muito. Não vai Tem ter conflito, tem raiva, mas Né? é no sentido de, tipo assim, eu não passo certos limites. Sei. Chega. Acho que isso é uma coisa que eu aprendi em ritual também, sabe, Ed? E Diogo, que não vale a pena se você ultrapassa muito a beira do bom senso, tá desequilibrado. E aí machuca. E para ter essa régua do bom senso é só tomando consciência de que a gente é. E os rituais podem ser esses portais que ajudam a gente a. Nos seus rituais que você faz, né? Você continua fazendo os rituais com mandalas de magia, não é? Então, geralmente, esses rituais, eles vão trazer elementos. é, Só para a gente contextualizar para as pessoas como é que é montado um ritual, né? Como é que pode ser montado um ritual. Ele vai levar em consideração um plano físico. Então, ou seja, eu vou procurar elementos físicos que vão representar através de, por exemplo, numa mandala, você vai desenhar uma mandala no chão, por exemplo, né? Com um determinado propósito. Então, tudo começa com a... Sistematizando de novo. Tem toda essa questão de eu vou procurar saber a intenção daquilo que eu vou abrir aqui. Ao estabelecer a intenção daquilo, eu procuro elementos fisicamente, né, que eu posso colocar ali, né, para representar aquilo. Não é isso? Pode ser sim, e pode ser uma coisa mais intuitiva também. Vamos supor, né, você está sonhando com um determinado elemento, recorrentemente, ou com uma determinada cena. Aquilo já está te falando uma coisa. Sim. Já está te mostrando que tem alguma coisa aqui que você pode ritualizar, você pode dialogar com o oculto através disso, buscando a compreensão do que isso está querendo Gostei te disso, trazer. dialogar com o oculto. Mas o Sim. ritual ele dialoga com o mistério. Sim. Diálogos com o mistério, é mais ou menos isso. O ritual ele parte de uma intenção? Tem vezes que ele surge. Tem vezes que o ego ele não tem muita opção, tem hora, não, Sim. sabe? O ritual ele aparece, ele é apresentado. Tanto é que vocês dois atendem. Vocês veem que tem situação que a pessoa ela nega vivenciar certos processos de cura, ela vai jogar a energia dela em vários outros lugares até vivenciar aquele processo de A cura. gente está falando disso agora, né, cara? E aí o ritual aparece nesses momentos também. O inconsciente fala assim, gente, a gente precisa fazer uma passagem aqui. Voltando à passagem que o Ed trouxe. Sim. Então, tem vezes que a intenção não está muito clara. Sim. Mas se você já coloca a intenção, tudo bem, eu vou entrar em contato. Com esse elemento e com esse símbolo. Exato. Eu vou entrar em contato e vou sentir o que isso aqui está me trazendo. É uma oração, é um banho, é simplesmente deixar isso aqui parado, emanando um tempo. Pode ser. Só para eu contemplar também. Pode ser várias coisas.
Aí esses elementos, eu contato com isso, no caso, seria a abertura. Eu tô falando muito portal hoje, mas é porque tá vendo muito bastante Porque isso. esse aqui é um portal também. Sim. Eu só tô olhando, tô falando muito a palavra portal hoje. Eu falo, não falo tanto, mas hoje, Rafael trouxe pro campo aqui. É, Abre esse portal interno e dentro desse portal vamos trazer informações. Vou trazer uma sincronicidade de portal para você. O antigo Espaço Sirius, né, a casa antiga, a gente mudou. Certa vez a gente fez um ritual que eu fiz uma cama de mirra. Mirra é uma planta muito associada a Cristo, mas ela também tem uma força mercurial importante. Nesse ritual, eu deitei nessa caminha. Eu acho que na época eu estava em terapia com você, Ed. E aí você me veio na cabeça. E aí logo depois eu me vi falando em frente ao microfone, lá atrás. Aí eu falei, uai, estranho, doido. Vamos ver o que vai dar. Isso tem uns 2 anos. Estou falando isso para mostrar como que o inconsciente vai guiando, né? Sim. E a gente chama de destino. Quando você me mandou a mensagem me convidando para vir até aqui, eu tinha sonhado com você naquela noite. Aí eu falei, olha, de novo. Isso é sinal de um portal, porque tem sincronicidade. Sim. Onde tem sincronicidade, tem força de mudança, tem sentido. Isso acontece o tempo inteiro e a gente não percebe? Ou você acha que é bem pontual quando isso acontece? Eu acho que se isso acontecesse o tempo inteiro, no nosso nível de consciência, a gente surtaria. Porque lidar com esses conteúdos Sim. o tempo todo cansa. A gente se desgasta. Mas tá rolando o tempo todo, a gente que não vê. A gente não tem a consciência para ficar vendo isso, mas é outra história, outro nível de consciência. E acho que gradualmente a gente vai buscando acessar esses níveis de consciência que são mais integrados coletivamente, no uno, né, a gente chamaria de mente coletiva, e pegando as sincronicidades, para onde que elas estão apontando. Por exemplo, as sincronicidades me apontaram para cá. Vim com o coração abertíssimo. Sonhei, vi em ritual, falei, nossa, que beleza, que o encontro de luz que vai rolar aqui. Pô, bora. Portais abertos, hein, gente? Não fuja desse portal. Você tá querendo sair daqui agora? Não fuja desse portal. Ou fuja. Depois você volta. Dá um pause. Dá uma pausa, né? Mas volte. É, E agora eu acho interessante a gente falar justamente sobre rituais espirituais, Tá. sabe? Que é essa questão de... A gente viu que rituais nem sempre vão estar ligados só a uma questão devocional de algo que eu preciso colocar ali como um norte. Exemplo, desfile de 7 de setembro, um ritual. Sim. Casamento, Casamento, troca de batizado. presidente, tem todo aquele ritualístico. Sim. Tudo conversa com a nossa mente profunda, né? Só que não necessariamente ele vai estar ligado a uma força superior, que a gente falou aquela hora. Porque nem sempre esses rituais também vão marcar. Porque eu posso participar de um ritual de casamento mesmo, vamos dar esse exemplo, né? Eu conheci alguém e eu vou me casar com essa pessoa e a gente vai para a igreja e a partir daquele momento eu sou outra pessoa, né? Na verdade, você abriu um portal ali naquele ritual, né? Que vai fazer com que você se conheça agora como marido e mulher. Né? Então não é que agora você é, né? Você não acordou marido de alguém, né? Quem é pai, assim, ninguém quer outra coisa, paternidade, maternidade também, né? Depois que nasce, que você vai olhar e falar assim, olha, um filho, nasce um pai, nasce uma mãe, né? E mesmo quem tem muitos filhos, cada filho que nasce, né? Acredito que seja assim, Sim. tipo assim, agora eu sou, quem é o pai e a mãe dessa nova criança que tá aí, né? E com o tempo a gente vai descobrindo isso, depois que esse portal se abre, como que a gente vai se colocar no mundo, né? Em relação a isso. Porque acredita-se muito, a gente deu esse exemplo já, acho que em algum podcast, desses rituais que a gente vê, que eu ia pegar uns que vai ser meio pesados, deixa eu pegar o mais leve aqui. Formei na faculdade, né? Então, a partir de agora, eu sou médico, né? Por Nossa. exemplo, se eu formei hoje, amanhã, estou com meu CRM, médico. Nossa Estudei 6 anos, não, né? Até então, você era estudante de medicina, né? A partir de agora, talvez você vai criar o que eu chamo de corpo, né? Adoro essa expressão sua, porque é muito real. É criar um corpo de experiência.
Quem cria o corpo é a experiência. Você vai ter que experimentar aquilo. E a se partir tornar. disso o médico surge, né? Então eu falo que todo ritual, às vezes, ajuda a gente a reconhecer esses corpos que vão ser desenvolvidos a partir daquele momento, né? O que eu vou desenvolver a partir deste casamento, a partir dessa formatura, né? Então os rituais já acontecem. Só que a gente pode pegar aí, no caso, os rituais espirituais. Qual seria o sentido do ritual espiritual que você percebe? Eu pensaria que o primeiro sentido é o sentido interior. É o primeiro deles, de conectar interiormente, né? Se eu conecto interiormente, fica muito mais fácil de conectar exteriormente. É como se eu não fosse sozinho, quando eu estou com um aparato espiritual ou com algo maior. A gente nunca está sozinho, essa que é a doideira. A gente acha que está. E a gente acredita profundamente que a gente está sozinho. Mas, primeiro que a gente não está sozinho dentro. Vários psicólogos já falaram isso. Quem estuda psicologia profunda, Jung mesmo falava dos complexos. A gente não está sozinho. A gente pensa na constelação, a gente tem os ancestrais. Se não caminham, podem caminhar dentro, podem caminhar atrás. A gente nunca está sozinho. E se a gente pensa na mediunidade, tem o povo da esquerda, tem o povo da direita, tem o povo do alto. Enfim, a gente não está sozinho. Sim. Então, quando eu vou abrir um ritual no sentido espiritual, geralmente eu vou me conectar com alguma dessas forças, igual você falou, pode ser direita, esquerda, do alto, né? Com certeza. E a partir disso eu tenho a consciência, eu trago a consciência de que realmente sozinho eu não estou naquele momento e que algo vai me conduzir para algum lugar, né? Geralmente pedindo alguma coisa ou... Ou algo vai se mostrar ali, né? E falar assim, eu tô aqui. Sempre estive. Para de pedir. Ai, você sempre estive. Você não precisa ficar pedindo tanto. Aí fala, você estava onde naquele dia, então? Eu tava do seu lado, você tava bêbado e não escutou o que eu falei. Eu até tava, mas talvez não Deu tão boa. disponível. Ainda pra saber se aparece, aí você não vai gostar. Se aparecer, talvez. Como é que você ritualiza espiritualmente hoje na sua vida? Para dar um exemplo pra gente. Quais são os rituais espirituais que você tem hoje? Eu tenho um ritual que eu tô fazendo sempre. É uma oração. Oração das 7 direções galácticas. Vocês conhecem? Não. Ela vem do sincronário, né, das 13 luas, do Tzolk'in, né, dos estudos da Lei do Tempo, que o professor José Arguelles trouxe para a gente. E é uma oração que nos conecta à força dos mais galácticos, ao grande sol central. Ao mesmo tempo que ela é espiritual, eu sinto que ela dá um norte interior também, sabe? Então, é simples de achar, a oração das 7 direções. É uma oração ritualística. Se você tira ali, fazer algumas respirações profundas, com a mão no coração. Já anota aí, gente. Isso. Respira fundo. Eu Com já a mão- faço também, de uma Com a vez. mão no coração sempre, né? Trazendo a força do seu coração, do seu equilíbrio. Amainou um pouco os pensamentos, você faz a oração. E aí é legal fazer virando para as direções, porque tem a parte do norte, do leste, do sul, do oeste, e ir virando para as direções. E aí você vai, inclusive, informar o seu corpo que você está fazendo uma ritualística de contato com os seres interiores, né? Com todos aqueles seres que estão nessa oração. Então fica a dica aí. Depois só agradeceu e bora pro dia. Eu tenho muita. Quando algum cliente chega para mim, geralmente com essa demanda, né, o aluno também vira e fala assim, eu tenho muita dificuldade de acreditar nessas coisas espirituais, de me ligar, isso eu não sinto nada, é muito, né, tipo, mas eu não sinto nada, não, eu acendo uma vela, eu rezo, não sinto nada, né, mas é para sentir o quê? Né, no caso. Primeira pergunta, né? Mas a segunda, às vezes, é se realmente a espiritualidade ela quer que você acredite em algo, sabe? Acho que a gente tem uma visão muito, vou falar cristã, mas não é só cristã, não, mas social, vamos falar assim, de que a espiritualidade precisa de fé para que ela exista, né? Tem até uma série que é o American Gods, né? Não sei se alguém já viu, você já viu? Eu vi alguns episódios, é legal. É como se fosse assim, para um Deus existir na América, ele tem que ter seguidores. Se alguém para de existir, ele pode morrer. Se a gente para de acreditar, ele pode morrer, né? Que para mim é muito mais algo, tá falando de algo muito mais interno do que talvez de divindades, né? Quando a série fala sobre isso. Mas é essa questão de falar assim, mas eu não tenho fé nisso, né? Eu não acredito nisso. Então isso não pode me ajudar muitas vezes, né? Então esse portal, você não vai conseguir abrir esse portal em mim.
sabe? É aquele negócio, tipo assim, eu não tenho fé em terapia. Então, a terapia não vai me ajudar por conta Sim. disso, né? Já falaram comigo, eles, já vou marcar sessão de tarô, mas eu já vou te avisando que eu não acredito. Eu falo com a pessoa, não precisa que você acredite em nada. Eu tenho que acreditar, porque quem vai abrir sou eu, né? O que vai vir de informação ali, ó, se acreditando ou não, você vai receber, Vai. né? Vai ser ativado nela. Se você tá na Porque minha frente você já falou sim, então eu só vou entrar, você vai afetar, né, né? Ed? Voltando ao afeto que você falou no início aqui do nosso encontro, quando a gente está aqui, a gente já está se afetando. Uhum. Nós estamos nos afetando mutuamente. Não tem problema nenhum se não acreditar. Desde que a gente se afete, já está bom. E aí, assim, a crise, ela vem. Sempre vem, né, gente? Sim. Sempre. Olhar para o lado. Então, deixa. A falta de fé, muitas vezes, ela resolve com a crise. Também não adianta, nasci com muita fé. Não, a gente vai construindo a fé, né? Ou cristalizando essa fé aos poucos, dentro da minha experiência, dentro da E minha mudando visão. também a forma de me relacionar com Com ela, né? certeza. Que antes eu tinha fé que algo realmente me levava pro inferno, talvez, né? E hoje, tipo assim, dependendo até, pô. Quem tá lá? Tô até interessante. Dependendo de quem estiver no céu, eu falo assim, não. Mas é interessante pensar que eu quero dizer com isso também, é que a espiritualidade ela vai aparecer muitas vezes como um recurso para que a gente acesse os nossos próprios recursos, né? Isso mesmo. Eu estava escrevendo, terminei de escrever, tá, gente? O Inteligência Espiritual sai em algum momento. Olha aí Esse ele. ano sai. E, e isso, eu lembro de eu ter muita dificuldade para poder falar sobre isso de forma escrita, sabe? E para que fosse acessível também, para não ficar uma linguagem muito. Que espiritualidade é recurso. Mas eu não, só que eu não queria mostrar que, tipo assim, é um recurso, não é um recurso que você vai lá, por exemplo, chegar e falar assim, eu quero um Big Mac, né? Não é um fast food, como um recurso para sua fome, Tem gente que trata assim, né? né? Tem gente que trata a ideia de cocriação desse jeito. Sim. Você vê que é meio banalizado. Vamos cocriar a realidade Uhum. de qualquer jeito. Não, não é bem assim, né? Não é bem assim. É a pergunta que, quando alguém me fala isso, eu pergunto assim, mas você está criando com quem? Ou com o quê também? Porque se eu estou co-criando, tem um criador e eu sou o co-criador daquilo. Quem que é o criador disso na sua vida, Boa, boa. né? Aí a pessoa, Deus? Aí já aprofundando, tipo assim, tá, que Deus, onde ele tá, né? Que ele tem propósito para sua vida, não tem? Porque esse propósito de Deus que você acredita na sua vida for que você se case e tenha 5 filhos, é, amar e procriar, por exemplo, se você for entrar nesse lugar, e a sua alma que querer viver algo que seja tem uma vontade, né? Eu falo que a vontade vem da alma, o desejo do ego, eu não gosto de dividir isso. Sua alma tem vontade de viver algum tipo de experiência, como é que você vai lidar com essa criação? Você vai co-criar como dentro disso, né? Então, seja feita a sua vontade, a vontade de alguém, né? Então, os rituais, muitas vezes, espirituais que eu percebo, eles vão entrar em contato, pelo menos o que eu acho importante, tá, gente? Eu acho que cada um vai ritualizar de uma forma. Ajudar a gente a entrar em contato com os recursos reais que a gente precisa naquele momento. Sabe? Mas com um ritual bom, que dá certo, vamos dizer assim, é aquele que me coloca em contato com aquilo que eu realmente preciso na minha expansão naquele momento. Com o essencial do momento, né? Com o que é verdadeiro para o momento. Eu concordo com essa visão. Não fica uma parafernália que a gente pode criar, né? E ficar vivenciando excessivamente, sendo que o essencial, o que precisa, já está ali. Aí você falou, eu concordo plenamente. Assim, acho que aquilo que te dá uma saída criativa para o seu aqui e agora, né? Vamos pensar, nesse aqui e agora, qual que é a minha grande questão? Qual que é a minha demanda que está realmente aparecendo? Pode não ser nada de purificar, pode ser simplesmente me abrir para a vida. Eu preciso aprender a abrir para a vida. E para abrir para a vida, eu vou ter que abrir espaço para a vida chegar, deixar algumas coisas ir embora. Então, acho que é por aí, assim. E ainda falando sobre rituais espirituais, quando a gente, hoje, por exemplo, vai falar de espiritualidade, a gente pega muitas questões de outras religiões. É como se as religiões tivessem esses símbolos prontos e a gente pode pegar esse recurso delas. Aquele ritual, quando eu pego para você, né, no caso, se você for pegar algo que está ligado a algum tipo de religião, para você, aquele ritual ele é espiritual, religioso, ou ele é só uma conexão simbólica? Ah, ele é tudo isso. Ele pode ser tudo isso, né?
Eu acho que não tem problema nenhum você pegar um rosário e rezar um rosário. Não precisa ser católico. Não preciso colocar só para os preto velho. Pode ser da minha forma. Eu posso rezar com os preto velho. E aí eu estou misturando duas coisas. E tudo bem misturar. Né? A teosofia de Helena Blavatsky, ela já mostra que é uma mistura danada. Você pega todos os símbolos da teosofia, ela vai pegando símbolos de vários lugares e colocando. E trazendo para o Brasil, né? Nossa alma brasileira, eu acho que é inevitável que a gente misture, porque a gente tem uma origem originária indígena, portuguesa, e depois vem todo um rol gigantesco de pessoas vindo de África. Então a gente tem três raízes principais que depois vão aumentando, porque também tem o pessoal da Europa que chega ali século XVIII, XIX, os alemães, italianos. Então tudo isso influencia na nossa forma de, sei lá, manejar a nossa espiritualidade, lidar com a nossa espiritualidade, lidar com o nosso mundo interior. Então acho que misturar, ou melhor, costurar, é necessário dentro do nosso contexto atual, pensando brasileiro, inclusive. Costurar parece interessante, né? Quando fala misturar, parece que não tem sentido, né? Tudo você coloca, mistura. É, E vai dar um bolo dá depois. para refinar um pouco mais, né? Vamos refinar essa fala, né? Não é misturar, não é só misturar, Sim. é uma costura mesmo, é refinado. Entendeu? Por exemplo, né? O que eu posso pegar de cada um dessas origens que me habitam e trazer para o meu contexto atual e conseguir fazer acontecer? Ou seja, se eu tenho uma força de pajé, se eu acesso isso em meditação ou num ritual de ayahuasca grande, vai dar para chegar e sair tocando tambor 3 horas da manhã no meio da cidade? Não vai. Eu vou ter que me adaptar, vou ter que costurar isso de uma forma mais saudável, mais adaptada para o nosso tempo. Sim. Penso pelo menos isso. E os rituais de expansão de consciência para você, como é que é hoje isso? Com ayahuasca, né? Que você geralmente. Ayahuasca, cogumelo, né? Rapé, cacau, acho que tudo expande de alguma forma. Saudades, Cacau. Saudades cacau mesmo, saudades cacau mesmo. Eu penso assim, né? Os psicodélicos e os enteógenos, como a ayahuasca, as plantas sagradas, eles estão aí para nos ajudar. Só que eles precisam de ser tratados com muito respeito, eu penso. Porque a chance de dar errado também é grande. Se você não souber conduzir, fazer uma boa preparação de ritual, você pode arrumar um problema psíquico para você por um tempo. Um problema espiritual, muitas vezes. Né? Abre uma porta com o inconsciente ali que você não sabe lidar. Mas eu acho assim que o futuro está aí, sabe, Ed? Tanto a cannabis medicinal quanto o trabalho com os psicodélicos, eu vejo muito futuro neles. Hoje em dia eu tenho feito menos rituais de grande porte, que nesse momento da minha vida não é o que eu estou precisando, nem tenho tempo para isso, né? Acabei de ser pai. E estou fazendo mais micro-rituais, com microdose, por exemplo. Eu faço trabalho com microdose de cogumelo. Então, isso é uma forma diferente de ritualizar, mas funciona muito bem também. Eu penso que os rituais maiores, com uma dose maior das medicinas, eles ajudam a gente a entrar em contato mais profundamente. Daquela navegada boa no inconsciente, de vez em quando a gente toma uns caldos, né? As microdoses, elas ajudam a gente a manejar aquilo que já está na beiradinha da consciência para a gente integrar. Eu vejo isso acontecendo mais, né? A mudança da crença ali no. Como é que eu trago o ritual para minha vida diária, né? Como é que eu vivi aquele ritual de ayahuasca que eu encontrei com o Isis, eu encontrei com Osíris, eu encontrei com o Arcanjo Miguel? Como é que eu trago isso para minha vida diária? Porque eu tenho boleto para pagar, eu tenho filho para criar, eu tenho atendimento para fazer. Então, e descobrindo como é que esses rituais também vão se tornando mais conscientes, né? A sua caminhada mais consciente. Eu vejo que as microdoses têm me ajudado com isso. E já é um ritual, já que você tem então de tomar as microdoses e elas te ajudam também a ter essa expansão no seu dia a dia, de uma forma que você consiga Manejar, né? não ficar. Eu sempre falei muito isso sobre expansão, né? Que eu preciso respirar depois nesses lugares de eu expando, por exemplo, assim, né? A gente acessa tanta coisa dentro da gente, às vezes, tão difícil, né? Então, estou no mesmo processo, eu vou e expando mais, achando que eu vou ir mais fundo, só que o problema é que você não vai mais fundo. Você arruma um outro buraco, né? Aí você tem dois buraquinhos agora, e dois processos, e aquilo vai tudo se atropelando, né? Exato. No meio desse processo. Então, eu acho que
os rituais assim que a gente tem. Eu, por exemplo, eu tenho um ritual diário, tenho rituais semanais e mensais, né? E também tem os anuais, enfim. Mas basicamente dentro de um mês eu tenho essas três modalidades, né? E é o que eu ensino meus alunos também muito isso, né? Tipo assim, ó, tenha rituais de forma consciente que façam sentido para você, para a gente achar esse ritual assim, interessante, para que você tenha todos os dias fazer algo, se conectar com algo, toda semana e toda uma vez no mês também você fazer isso, né? Mas o mais interessante que eu percebo dos rituais é que talvez naquele momento que você está abrindo aquele portal, você já começa a respirar naquele lugar, Total. sabe? Você fala assim, olha, eu não sei o que que vai vir, Uhum. né? Agora, quando a gente abre a constelação mesmo, que é um ritual, assim, né? Sim. Quando a gente abre o campo da constelação, tá acontecendo, vai sempre acontecer um ritual ali, de passagem, de ganho de consciência e tudo. É, às vezes o tempo, às vezes que demora uma constelação, eu percebo que é o tempo que a pessoa precisa talvez começar a respirar naquele lugar, que ela não Sim. consegue, né? Sim. Tipo assim, eu não... não adianta eu querer fazer uma constelação em 5 minutos, por exemplo, porque às vezes não é o tempo que a pessoa... Às vezes vai ser, né? Então, Como diagnóstico é ótimo, né? É, Como diagnóstico. sim. Esses 5 minutos, você já vê que o problema está ali. Você não tem tempo, ou se não é o seu método de trabalho fazer aquela constelação mais longa, isso dá para fazer. Mas a constelação mais longa, ela tem essa potência ritual mesmo, assim. As sincronicidades. A minha esposa Bárbara, ela falou disso hoje. A gente estava almoçando juntos, e a gente estava falando sobre a temática do podcast. E ela falou, mas a constelação também é um ritual. Você Uhum. está indo para lá fazer um podcast ritual com pessoas que fazem rituais regularmente. Olha o encontro de quem faz ritual aí. Falar nisso, Bárbara já está convidada a vir aqui depois, tá? Com certeza. Depois eu convido formalmente, mas queremos Bárbara aqui também depois, se ela puder. Mas esses rituais Em todos, breve, né? né? Que agora como mãe tá um pouquinho mais complicado, né? Sua mãe, Quando ela puder, mãe se nova. quiser. Mas interessante a gente falar sobre isso também, sobre a questão da constelação, porque eu percebo que eu sempre falo do campo, né? Que se abre nas constelações. Então, os rituais eles vão ser uma forma da gente abrir esse campo através de alguns elementos. É isso? Quanto mais consciente eu tiver da simbologia daqueles elementos para você, melhor. É bom, mas que não te deixe rígido naqueles elementos. Eu percebo pela minha caminhada que quando eu comecei a ritualizar, eu fiquei muito preso na lógica da magia divina, né? Que é uma forma de Sim. estudo. E depois eu fiquei mais ligada, porque ela conversa com os orixás, né? Eu fiquei mais ligado nessas duas forças. Então eu estudei muito, sabia muito de simbologia disso, só que eu percebi que a minha alma estava me direcionando para um outro lugar que eu nem sabia como é que era. É igual você me perguntou, é assim que você faz mandala? Que você começa, junta os elementos? Não mais, nem sempre. Porque à medida que a gente vai se conhecendo, à medida que eu fui me conhecendo, eu fui percebendo que existem outras formas de fazer magia, né? Muito boas, por sinal, né? Tem magia cabalística, tem magia, a magia cerimonial, alta magia cerimonial, né? Europeia, tem a magia dos orixás, tem magia dos 7 raios, que é muito legal também. Todas elas dá para a gente aprofundar. E o que eu gosto de falar é, a gente está falando do espiritual, né? De uma coisa mais fora das entidades, das divindades, dos orixás, mas sempre trazer para dentro. Que arquétipos são esses que estão me regendo nesse momento? Porque a gente sempre vai encontrar uma coisa. A gente sempre vai encontrar uma coisinha. Assim, pô, algum está muito presente na minha vida. Tá, qual que é o caminho que você está precisando abrir, desbravar? Né? O que você está precisando guardar, se defender? Defender uma ideia? É defender uma relação? É defender uma casa? É simbolizar aquilo que vem de fora, como espiritual, e trazer para a alma, né? Do espírito para a alma. Beleza, e agora? O que eu faço com isso? Eu acho importante falar disso. Assim. Sempre no finalzinho, não tá? Que está sem relógio aqui. Hoje nós estamos meio perdidos de Tá tempo. indo. Estamos indo de. Normalmente tem um cronômetro que a gente vai mais ou menos acompanhando, mas hoje a gente está só só na na intuição. percepção. Que bom, que bom. Deixa eu olhar as horas aqui, acho que é isso. Voou. Boa. Eu acho legal a gente. Uma pergunta que me vem é, né, assim, tá, beleza, eu ouvi isso tudo sobre ritual, né, mas e aí, da onde eu começo, né, assim, como eu posso começar a ritualizar, para onde eu vou, né, o que eu posso buscar, né, eu acho que é um
um ponto de partida, assim, qual que poderia ser É esse ponto de estudar, é me partida? conectar, Sim, é é buscar procurar pessoas que alguém. já fazem rituais. O que você acha? Cara, eu vou começar do mais simples possível, que nem tem ligação com nenhuma religião específica, que é, Sim. se você puder tirar um momento no final do seu dia para pensar como é que foi seu dia, e listar coisas que você fez e que se sentiu bem, isso já é um ótimo momento, já é um Tem um ótimo diário, talvez, poder diário. escrever. O diário é muito doido isso. Eu tenho um desse tamanho, um caderno gigante. A lógica do diário, da anotação pessoal, ela está presente em diversas religiões. Então, ela está presente como arquétipo disponível para todo mundo. Então, assim, você se propor, antes de dormir, refletir um pouco como foi seu dia, e quando acordar, também se disponibilizar a escrever como é que foi seu sonho, você está abrindo uma janela de diálogo com o seu inconsciente, ou seja, você está abrindo uma janela de diálogo com o seu eu superior, com o seu self. Eu posso dar um nome, vocês podem dar o nome que quiser. E a partir daí, ir encontrando o seu caminho. Porque o melhor guia é a gente mesmo, cara. Eu poderia passar várias. Vai estudar Umbanda, vai estudar Candomblé, vai estudar Sete Raios. Pode fazer isso também, mas busca primeiro dentro, onde que te aponta. Que isso vai te ajudar até a direcionar onde está o recurso que você precisa naquele momento de ter Exato. aquela informação, né? Exatamente. Falando do diário, eu... Meu hoje é no celular mesmo, tá, gente? Tem um aplicativo que chama Diário. Mas quando puder, escreve à mão, que ele Ajuda já tem mais um outro a. poder. É, É muito melhor na É mão, na muito a bom verdade. escrever escrita, à né? mão, mas também a gente é meio Android, né? Hoje em dia tá tão robotizado que escrever no celular não é tão problemático também, né? Não, porque eu já vi, tipo assim, questão de, igual eu tava viajando às vezes, tenho caderno até hoje, né? Aí eu falo assim, não vou levar esse caderno, vai que ele some, alguém lê isso. Medo de encontrar o que tá aí. Até que hoje eu não tenho tanto medo, mas antigamente, daqui a uns 2 anos atrás, era meio complicado de pegar meu caderno. É, e eu falei, não, vou deixar no celular que não tem desculpa mais para não escrever, sabe? Então, assim, nem que seja uma frase, né? Eu escrevo, Sim. assim, por dia, né? Nesse diário. E o interessante que eu percebo é que quando a gente se abre para refletir, e teve uma pergunta hoje no Instagram que me fizeram, que eu até respondi, eu acho que eu já respondi. Não respondi, eu vou responder isso depois. É, sobre frustração, né? A frustração é uma brecha muito grande da gente não perceber a nossa capacidade de refletir sobre a própria vida, né? Se eu não reflito sobre aquilo, viver já é frustrante. Uhum. Se eu tenho uma frustração e não reflito sobre ela, né? Ela vai virando um montante, assim, a gente vai virando um poço de frustrações sem reflexão, né? Então, você falou de reflexão, eu lembrei disso. E quando eu me interesso por refletir por mim mesmo, é como se a vida falasse assim, ou o inconsciente, ou, O né, mundo o espiritual, self, ou o mundo espiritual, qualquer nome. chegasse e falasse assim, o Ed se importa com ele, né? Ele se importa. Então, ele abre esse portal de importância, e a partir disso, desse ritual que ele está abrindo, escrever sobre ele mesmo, sobre como ele está, eu posso começar a dialogar com ele, igual você tá falando. Às vezes, escrever uma frase é mais poderoso para você do que acender 7 velas. Sim, entendi. Sim. E tem dia que é as velas mesmo, né? Tem dia que as velas e tem tudo mais que é. Sim. Tem dia que começa com as velas aí. Ai, meu Deus, é isso mesmo. Adoro. Muito bom, Rafa. Muito bom. E hoje, com o que o Rafa tá atuando, né? Além de trocar a fralda, tô trocando fralda, sabe? Muita fralda, dando muito banho Que em bom, bebê. que bom. Vários rituais aí. Isso é muito importante. Nossa Senhora. Cara, hoje eu tô atendendo com. Assim, é até difícil falar com o que eu trabalho hoje. Trabalho sendo eu, né? Primeiramente, acho que afetando Sim. o cliente. Pode ser com tarô, pode ser com a psicoterapia junguiana, com a constelação familiar, que eu tive o prazer de aprender com vocês. Né? Considero vocês os grandes iniciadores da constelação, né? Na minha vida. Bom. Obrigado. Que bom. E é bom ver dando continuidade isso. Tem que Sim. dar, tem que dar. Com estudo, com cabala, né? Eu queria até falar de um atendimento novo que eu estou fazendo. É um papo. Um Uhum. papo não de terapia, mas de terapia e cabala, que a gente pega a esfera da árvore da vida, né? Dentro das 10 esferas da árvore da vida, ou dos 2 véus, qual que está regendo o seu ano, com base na data do seu aniversário. Então, dentro desse trabalho, a gente vai ver as forças que estão assim, é por aqui. Esse Sim. ano é por aqui. E ao mesmo tempo que é por aqui, os desafios também vão surgir daqui. Aí mostra as forças, as dificuldades.
os desafios. Então, é um trabalho legal que estou desenvolvendo agora. Quem quiser conhecer, seja Muito bem-vindo. bom, Muito bom. muito bom. Aqui vai estar a página da Sirius, Por favor. né? Que vai estar aqui embaixo aqui. Do Rafael também. O que mais que vai estar? É isso. Acho que É isso. É. A gente vai estar aqui com as informações. Tá? Rafa, muito, muito, muito obrigado Eu que por agradeço. ter vindo. Sabe? Namastê, legal. axé. Arroz, saravá, Arroz, Inlacash. saravá. Que bom esse nosso encontro. Eu Muito tenho bom. certeza que todo mundo gostou também, né? Então, muito obrigado. Viu? Obrigado, Rafa. Obrigado, Foi ótimo. Diogo. E até o próximo, né? Vai falar obrigado, Ed, não? Vou, claro. Obrigado, Ed. Agora sim, podemos terminar. Obrigado você que ficou com a gente até aqui. Sim, não deixe de compartilhar com as É, pessoas que você isso. ama, aquilo que você vai ver que vai fazer sentido para elas. Eu tenho certeza que foram muitas respostas que a gente deu e também abriu portais para novas perguntas, né? Então, pode procurar o Rafael para essas respostas, né? Em relação a rituais e outras coisas, a gente Sim. também, no que a gente puder ajudar, tá bom? Beijo, até a próxima.